Em João capítulo 8, versículo 35, versículo 36, diz assim. Se você puder acompanhar a leitura, minha versão diz, versículo 31 ou 36. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, verdadeiramente, de fato, estarão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Abraão é o nosso Pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a vocês a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mentem, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creram em mim, porque digo a verdade. Qual de vocês pode acusar-me de algum pecado? Se estou a falar a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Amém? Quem ontem foi assistir a parada cívica? Levante a mão. Mas vocês de patriota não tem nada, né, gente? Ai, por isso que o Brasil não dá certo. Que coisa. E olha que à noite, a minha infância toda eu marchei. E como eu tentei todos os instrumentos e não aprendi nenhum, eu tinha altura e me colocaram para levar a bandeira. E eu tinha até hoje ouvir o hino nacional mexe comigo, muito grande. E aí eu fiquei olhando. Eu sei que eu vou ser apedrejado com esse sermão. Eu sei que daqui, ainda bem que eu não trago óculos, que aí eu não vejo a careta de vocês, tá bom? Mas o que eu vou dizer, seja forte, porque eu tenho autoridade para dizer isso para vocês. Qual autoridade, pastor? A vida. Porque aos 14 anos eu me tornei presidente do centro cívico. Depois vieram as diretas. Aí eu me tornei presidente do Grêmio. Em 1985, se você buscar lá nos históricos da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, eu tive o desprazer de participar da diretoria com Lindbergh Farias. Entendeu? Eu fui filiado à União da Juventude Socialista, UJS. Eu fui filiado ao Partido de João Amazonas, PCdoB. Então, eu fui contra o regime militar. Mas ontem, no 7 de setembro, fica visível que ordem e progresso só se tem com disciplina. Não tem outro. Ficava claro o desfile da escola militar. E aí eu vou dizer uma coisa que vão me fuzilar. Para mim tinha que militarizar todas as escolas do Brasil. Pronto. Porque não ia ter mais ninguém fazendo dancinha. Entendeu? Não ia ter ninguém mais sentando no colo de ninguém, não ia ter as meninas emprenhando dentro nos banheiros da escola, ao nosso UFT e as universidades desse país não seria um lugar de vadiagem, entendeu?
nós teríamos educação. Pastor, o senhor está fazendo defesa de regime A e B? Não. Eu estou falando para você que quando a gente pensa em comemorar a data 7 de setembro, a gente fica assustado ao fazer uma leitura histórica do processo de liberdade e independência em um país como o nosso, um país jovem, um país que ainda vive os momentos infantis da sua existência. Se compararmos o Brasil com as grandes civilizações milenares, como os países da Europa, a gente entende que nós sofremos porque a nossa identidade cultural ainda é uma identidade que vive às sombras de uma hereditariedade que não faz parte dos anseios e seios brasileiros, ou seio cultural. E é por isso que quando eu olho para esse processo histórico de 7 de setembro, eu lembro que tive aula de educação moral e cívica. Quem teve essa aula? Eita, tem gente velha aqui, olha que coisa linda, né? Nós que tivemos aula de educação moral e cívica, nós que tivemos aula de OSPB, né? Ou na faculdade, estudo dos problemas brasileiros, EPB, nós que vivenciamos uma história triunfalista, sabemos que Dom Pedro I supostamente é um herói brasileiro que à margem do rio Ipiranga fez a célebre afirmação: independência ou, vamos dizer juntos? Independência de quem? Você já se perguntou isso? Dom Pedro I era legítimo herdeiro da coroa portuguesa. Filho de Dom João VI, de Dona Carlota Joaquina, ele deu um grito. E agora, quando eu faço uma leitura do grito de Dom Pedro I, e olho para o cenário brasileiro, eu vejo que foi um arranjo político digno do nosso Congresso atual. Eles, na verdade, acordaram que Dom João VI retornaria para Portugal e para abalar as constantes manifestações de anseios libertatórios que já fazia presente no cenário político e social do Brasil. E todos nós já lemos sobre a Inconfidência Mineira e como nosso querido Xavier Tiradentes, perdeu a cabeça. A gente sabe que a independência de 7 de setembro de 1822 nada mais foi do que uma dramatização política, aonde Dom Pedro I chamou a imprensa e seus aliados, e mesmo estando bêbado, ele levantou a sua espada e gritou: independência ou morte. De volta ao Rio de Janeiro, ele proclama e é coroado imperador, e ele abandona os próprios ideais de libertação, uma vez que ele, quando seu pai morre, ele volta para Portugal e coloca sua filha como regente desta nação, uma vez que José Bonifácio havia sido demitido. Agora, pastor, se deu certo liberdade, independência, ou independência ou morte, à luz desse texto, isso funciona? Não, não funciona. À luz desse texto, independência é morte. Quando a gente lê João 8,32, o texto diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso significa que o texto aqui tem uma conjunção aditiva, ou seja, essa conjunção diz que se nós percebermos o texto, seguirmos completamente, ele diz: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Liberdade e independência na raiz da problemática do ser humano significa, querido, que cristianismo que não possibilita você fazer uma radiografia de si mesmo, esse cristianismo não te libertou de nada. Como Jesus proclamou esta graça de libertação a mim e a você,
Liberdade para Jesus tem muito a ver com uma caminhada de relacionamento seu com Deus. Não é uma caminhada sua com a igreja. Há muita gente que faz uma opção de andar com a igreja, não com Jesus. Eu quero estar na igreja, eu gosto do culto dessa igreja, mas eu não quero me envolver com ela. E aqui normalmente nós encontramos dois equívocos comuns dentro desse texto. É que nós queremos liberdade. Queremos uma liberdade, mas não queremos ser discípulos de Jesus. Queremos até ser membros da Cibapa, mas não discípulos de Jesus. Aliás, em geral, nós achamos que ser discípulo é perder a liberdade e não ter liberdade. E, no entanto, a pergunta mais objetiva para definir essa relação de fé entre você e Deus, entre você e Cristo, entre você e o Espírito Santo, não tem nada a ver com a igreja. A igreja que você quer, ela está espalhada em qualquer canto dessa cidade, em qualquer canto deste Brasil. Existe igreja evangélica para transexuais, existe igrejas evangélicas para o movimento LGBT, existe igreja evangélica para aqueles que acreditam no socialismo cristão, existe uma igreja evangélica de inclusão para todos os movimentos, mas a igreja de Jesus, ela é única e ela quer salvar você de você mesmo. Por isso que Jesus condiciona a nossa liberdade interior, que Ele nos promete, a seriedade com que nós levamos a sua palavra. E é por isso que o texto diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os judeus referidos no texto, eles não eram discípulos de Jesus. Você que está aqui me olhando, pode até ser membro dessa igreja, mas a minha pergunta é: você é discípulo? Os judeus desprezavam a palavra de Jesus. Em João capítulo 8, 37 diz: a minha palavra não está em vós. Se permanecermos na palavra, seremos discípulos. E o texto segue e diz: e assim você vai conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Querido, olhe para mim, eu vou dizer algo que vai destruir você agora, mas é necessário que você seja destruído, para que você renasça da cinza como uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque Deus quer te abençoar, mas aqui trata-se de uma relação de causa e efeito. E a condição é: se permanecerdes. As palavras de Jesus nos liberta, querido, de falsos conceitos, de superstições, de crendices, de cosmovisões falsas e pensamentos equivocados. Se há uma cultura rica de folclore, é a cultura brasileira. Se há uma cultura mística em crença, é a cultura brasileira. Nós temos um acervo, nós temos um legado familiar de superstições e mistições. Nós aprendemos a crer na mula sem cabeça, na alma penada. Nós acreditamos na sexta-feira 13, nós acreditamos em tantas outras coisas. E temos dificuldade de acreditar num ato simples de amor que Deus teve por mim e por você. Queremos ser discípulos, alguns até querem, mas não querem permanecer na palavra. Existe hoje uma espécie de cristão independente. Vou na igreja, mas eu não quero me comprometer. Eu tenho as minhas convicções. Ei, deixa eu dizer um negócio para você que ninguém lhe disse. Tu vai para o inferno. Tu vai morrer, doutor, no inferno. O inferno é para gente boa como você, que confia na sua justiça própria, no seu próprio saber, no seu próprio orgulho, na sua própria consciência, e você acha que está tudo bem na sua vida e que você não precisa de igreja. Sabe aquele tipo de cristão? Eu quero ser cristão à minha maneira. Isso não existe, querido. Isso não existe. Seja forte. Você foi tomado, possuído por um espírito de engano. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você tem um espírito de engano? Pergunta para ela: você tem um espírito de engano? Pode perguntar para ela: você tem um espírito de engano?
Ei, pastor, eu sou crente. Esses são os piores, é o que mais cai. Porque nos últimos dias, se possível, Satanás enganará até os escolhidos de Deus. Por isso, as pessoas querem viver um cristianismo independente, ao seu estilo. Se a frase que permeia a independência do Brasil é independência ou morte, eu quero ratificar de que, tratando-se da relação sua com Deus, independência é morte. O discípulo, o cristão, ele é chamado para se envolver com a agenda do reino. Ele é chamado para ter um compromisso maior. Ele é chamado para fazer diferença na comunidade, para ser bênção e ser abençoado, para curar e ser curado, para edificar e ser edificado, para levantar e ser levantado, para brilhar e ajudar outros a brilharem para a glória de Deus. Esse é o chamado. O maior mandamento, ou o grande mandamento, envolve a instrução. Vivam discipulado. Ei, Deus lhe chamou não para você se perder nessa multidão. Olhe para mim, você lá de trás que está conversando, seja forte que eu vou dizer. Eu não estou lhe vendo. Não estou lhe vendo. Mas Deus é zoiudo. Ele está lhe vendo. Você não pode se esconder na multidão. Ele te acha. E quando ele te acha, ele diz para você: bichinho, sai da moita. Quando Adão resolveu se esconder de Deus, Deus perguntou para ele: por que você está escondido, Adão? O chamado de Deus é para que você seja uma bênção, amém? O chamado de Deus é para você ser abençoado, amém? O chamado de Deus é para que você seja membro da família, amém? O chamado de Deus é para você viver no meio do povo de Deus, no exercício dos seus dons e talentos. Gosto da passagem de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, que diz assim, todos nós somos chamados, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. O chamado do discipulado da vida cristã significa permanecer de forma inabalável na pessoa de Cristo, por conta da experiência que você teve e que ninguém pode arrebatar do seu coração, se é que você teve essa experiência com Cristo. Adesão à igreja é uma coisa, nascer de novo é outra coisa. E quem nasce de novo não deseja morrer. Aliás, nessa noite eu quero fazer um apelo. Quem aqui nessa noite quer que eu faça uma oração para morrer hoje? Levante a mão. Ninguém quer? Está vendo como você não quer morrer? Nós queremos viver, mas que tipo de vida é que nós estamos vivendo? Atos capítulo 2, versículo 42 diz que todos que nasceram de novo se dedicavam aos ensinos dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações. Olha, dá uma olhada nesse texto, antes de você pensar em ir embora, seja forte, olha, dá uma olhada. Deus lhe chamou para você viver um ensino profundo na comunhão. Você só tem comunhão na comunidade. Deus lhe chamou para você viver no partir do pão, na dependência, na submissão. Deus lhe chamou para você viver sendo ajudado em oração, ou seja, um envolvimento de vínculos afetivos. O cristão tem que estar fundamentado na palavra, não é na pessoa do pastor Valmir, não é na pessoa do pastor Dene, não é na pessoa do pastor Cleves, não é na pessoa da pastora Vanessa. Nós fomos chamados para termos uma vida fundamentada e alicerçada no princípio da liberdade espiritual. Pastor, eu preciso ser liberto de quê? Você precisa ser liberto, querido, nessa noite, dos seus conceitos errados. Eu gosto de um teólogo chamado Schaefer, que ele diz que liberdade das amarras do pensamento é o que o cristão precisa. O que a palavra de Deus faz em minha mente e na sua mente? Nos ensina sobre a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, amém? Tem cristão que não experimenta isso.
A palavra de Deus nos educa, nos liberta de todas as concepções equivocadas que nós aprendemos no dia a dia por meio das redes sociais, aos quais estamos encarcerados e formando conceitos equivocados e contrários à palavra de Deus. A primeira liberdade que eu e você nós temos quando conhecemos a Cristo nos traz é a libertação da crendice de que eu nasci com um destino traçado. Ser liberto das superstições tolas, da religiosidade popular, das falsas convicções de Deus. Conhecereis a liberdade. Pastor, ser liberto de quê? Liberto do pecado. Ninguém acredita mais em pecado, né? Pornografia não é pecado, é problema. É assim que a sociedade diz. Crise no casamento não é por causa do pecado, é incompatibilidade de temperamento, pastor. A gente chamou o pecado de problema. Tanto Jesus como Paulo usa a palavra pecado, não a palavra pecados no plural, mas pecados, porque pecados não são comportamentos nem atitudes, mas uma força espiritual que controla o nosso ser, querido. Nessa noite Deus lhe trouxe na casa do Senhor, não é para você participar de um evento religioso e ser arrebatado com o louvor, se você não sair daqui confrontado com o seu estilo de vida, e não sair daqui decidido, eu quero mudar, pregador, eu preciso mudar, porque eu frequento a igreja, mas eu estou vivendo uma desgraça de vida, eu estou infeliz, na minha casa tem alguém tentando suicídio, na minha casa tem gente em depressão, na minha casa tem morte na panela, pregador. Não é o louvor que vai te ajudar, não é o culto da Cibapa que vai lhe ajudar. O que vai te ajudar é você abrir a porta para que o Salvador possa entrar e te salvar. Cristo, querido, Ele, através da operação do Espírito em nós, pode nos livrar da eficácia do pecado em nós. Ei! Pare de olhar o relógio que eu não vou parar de pregar agora. A culpa não foi minha. Alguém já lhe disse que você é egoísta? Alguém já lhe disse que você é autocentrado em você mesmo? Alguém já lhe disse que você tem cacuetes e manias que irritam as pessoas? Ou melhor, que você é um chato de galoche? Alguém já lhe disse que você é insuportável, arrogante? É isso mesmo, dono de si mesmo. Nós temos, não é teologia, nós temos teomania. As manias reinam e governam-nos. Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13, dá esperança para você. Abra seu coração nessa noite. O texto sagrado diz, pois a palavra de Deus, ela é o quê? E mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas. Ela julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Ou seja, quando nós acolhemos a palavra de Deus e a colocamos em prática, um novo e surpreendente poder se insere em nossas vidas. Glória a Deus! Você quer liberdade? Deus quer lhe dar isso. Você quer autoridade? Você quer ver quebrado a força do pecado em sua vida? Só há um meio. Deixe a palavra de Deus ter autoridade e regência sobre os seus desejos, pensamentos e sentimentos. Não tem como eu fugir do pecado. Não tem como eu me afastar do pecado sem a soberania da palavra de Deus na minha vida. Religiosidade é uma desgraça, querido, no coração de qualquer pessoa.
Jesus está nos ensinando verdades, e verdades que os judeus retrucam. Olha o que os judeus dizem para Jesus no versículo 33: nós jamais fomos escravos de alguém. Jesus então mostra como o pecado estava exercendo poder na vida daquelas pessoas, e na oração sacerdotal Jesus ora assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você pode ler comigo juntos? Vamos lá? Aperta a mão do seu irmão e diga para ele assim: santifica-te na verdade, a palavra é a verdade. Jesus mostra aí para você como é que o pecado que está exercendo poder na vida da sua pessoa pode ser quebrada. Jesus mostra como é que as densas trevas podem sair do seu coração. Sabe como? Jeremias 23, 29 diz: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a pedra. Você precisa e quer tanto se livrar do pecado, pois ela está bem perto de ti, da tua boca e do teu coração. Eu quero caminhar finalmente para você e dizer o seguinte: Deus quer te libertar da filiação do diabo para uma identidade com Deus. Eu sei que você vai se torcer aí na cadeira agora, meu amigo, segura aí. Você que está ao lado dele, cuidado para ele não cair. Até a gente aceitar a adoção que Jesus nos oferece, somos todos filhos do diabo. Não venho mais nessa igreja. O pastor disse que eu sou filho do diabo. Estou dizendo sim, porque eu também já fui. Mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E uma vez liberto, o poder das trevas não tem mais poder sobre você. Não tem como você fugir da alma penada que tua mãe te ensinou. Não tem como você fugir da palavra maldita do seu avô, se não for através da adoção de Jesus. Jesus é aquele que nos afirma a liberdade completa. Se sois filhos de Abraão, praticai as obras. Mas veja, João capítulo 1, versículo 12 e 13, eu quero terminar com vocês citando esse versículo. Vamos todos juntos? Vamos lá? A todos quantos o receberam, independência ou morte não existe. O que existe é independência, é morte. Você não pode estar independente. Liberdade estar atrelada ao seu relacionamento com Deus como Pai. Liberdade estar atrelado à sua permanência na palavra que liberta. Jesus nessa noite está batendo a porta de um escravo, que é você. Você que está encarcerado por um sentimento de ódio, por um sentimento de revolta. Você que está escravizado por um espírito de miséria e de pobreza. Você ganha bem e vive como um mendigo. Você que está afundado num sentimento de vingança. Você que não acredita em restauração de ninguém, porque você não acredita na sua restauração. Hoje, Jesus quer libertar você. Hoje, os falsos conceitos e pensamentos, a força e o poder do pecado não precisa mais reinar na sua vida. Hoje, você precisa rejeitar a tutela do diabo sobre você. Você precisa rejeitar a filiação do diabo, porque há alguém que te ama tanto, que quer lhe adotar, e Ele está dizendo para você: venha do jeito que você está, porque hoje eu quero te chamar de meu filho, minha filha.